Olá, seja bem-vindo ao nosso reta final. Para você que se prepara para o CNU Bloco 8, que é o bloco para aquele bloco do ensino, né, do nível médio, né? É aquele português que, em tese, você teria que ter tido na escola. É o que eu sempre digo, a prova nem sempre reflete aquilo que as escolas ensinaram. Esse é o problema do português. Então, parte-se do pressuposto de que a gente estudou português, afinal, a vida inteira, um concurso de nível médio vem, com uma cobrança, muitas vezes, que não é de nível médio. O aluno que faz uma prova como essa, em que o português vai ser, se não o grande diferencial, um dos grandes diferenciais, o aluno acaba tendo que encarar uma prova de um nível que muito se distancia daquela realidade que ele teve na escola. Então, eu começo aqui o nosso reta final, lembrando que português para concurso é diferente daquele português que você estudou, né, a vida inteira. Afinal, se estudamos a vida inteira, por que temos que nos preparar para um concurso? Concordo que, diferente aí do que ocorre com outras disciplinas que você não conhece, português não deveria ser uma necessidade. Você não teria que estudar português. Pô, você estudou a vida inteira. Por que tem que estudar? Porque a cobrança é diferente. Então, eu preparei um reta final para você, em que, de fato, eu vou aproveitar o que você aprendeu na escola, só que eu vou colocar do jeito como vai ser cobrado em prova, que é um jeito diferente daquele que você estudou. Pessoal que está aí ao vivo, confia em mim. Daqui a pouquinho a gente vai falar de dos diferenciais, das proparoxítonas eventuais. Ah, Adri, me explica uma coisa, e as eventuais? Tudo que vocês estão perguntando, confia em mim. Tudo isso vai vir agora. Então, vamos embora aí, roda a vinheta. Posso ir, tá? Posso. Depois a gente vai falar. Dri, por que hífen? Hífen no singular tem acento? Não, porque no plural tem. Por que hífen no singular tem acento e no plural também? Item não tem, itens tem. A gente vai falar disso já já. Confia em mim, bora, que agora vai. Dê a justificativa do acento agudo nas seguintes palavras. Primeiro passo é separar as sílabas. Eu vou separar aqui contigo, ó. Lo, giz, ti, cá. Depois de separar, eu marco a sílaba tônica. Logística. Pronto, qual é a justificativa? Código, aí a gente vai usar números. Código 3. Proparoxítonas. Letra B, até. Primeiro passo é separar as sílabas. Até. Depois de separar as sílabas, eu busco a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba que manda na palavra até. Tá. Aí eu justifico. Qual é a justificativa? Oxítonas. São acentuadas as oxítonas terminadas em A e O. Estou colocando o número da justificativa, lembrou, né? Pé. Como é que eu separo sílaba? Já está separado. É um monossílabo. E é um monossílabo o quê? Forte, tônico. Então, qual é a justificativa? 4. Eu quero números, eu quero números. Interminável. Primeiro passo é separar as sílabas. Interminável. Interminável. Aí você circula a sílaba tônica, que é a sílaba que manda na palavra, e aí depois você justifica. Qual é a justificativa? São acentuadas as paroxítonas que não terminam em A, E, O, em ENS, que é a nossa justificativa de número 2. Ruídos. Primeiro passo é separar a sílaba, ru e 2. Depois de eu separar as sílabas aí, eu justifico. O I é a segunda vogal do hiato, né? Então, eu tenho hiato, ruídos. O I é a segunda vogal do hiato, é a nossa justificativa número 7. Depois, letra F, primeiro passo é separar as sílabas. Constrói,
destrói. Separei. Agora eu vou ficar olhando para isso. Que regra é essa? Lembrando que na prova você não basta saber que tem acento, você tem que justificar. São 8 as justificativas. Qual é a justificativa? É o ditongo aberto, oi, no final da palavra, né? Nas oxítonas. Então, é o ditongo aberto oi das oxítonas, regra de número 5. Justificativa de número 5. A gente vai continuar fazendo isso agora nas questões da Sesgran Rio, que é a sua banca. Mas antes, lembra que eu te falei que agora eu vou colocar... olhe para mim, agora você já sabe o básico, que são as 8 justificativas. Agora, você vai fazer aquilo que eu gosto de fazer sempre, para todos os assuntos. Você vai pegar o seu caderno, você está fazendo um cadernão, e vai anotar assim, ó, observações finais. Aquilo que pode ser complicado. Agora que você já sabe o básico, o que pode complicar? O que vem complicando nas provas da Sesgran Rio, no que diz respeito à acentuação gráfica? Então, você vai pegar e vai anotar aí observações finais, observações importantes de acentuação gráfica. Olhando sempre aí para o teu resumão, que é o básico que você tem que saber. Bom, primeira... Adri, quantas observações vão ser? Para eu ter uma ideia de quantas coisas eu separo. 455. Não, vão ser 8 observações finais. Vamos fazer assim? 8 justificativas e 8 observações finais. Que eu não vou ditar, eu vou dar exemplo. Por isso você tem que estar ligado, tem que acompanhar. Ó, então, primeira observação final. Observação final de número 1. Tá comigo? Tem que ir comigo, senão você vai se perder depois, tá? Primeira coisa que pega em prova, a diferença entre paroxítona terminada em ditongo crescente e proparoxítona, que são as chamadas proparoxítonas eventuais. Você vai anotar que as proparoxítonas eventuais na Sesgran Rio, elas não são proparoxítonas. A banca não leva isso em consideração. Elas são paroxítonas em ditongo. Então, a Sesgran Rio, ela não está nem aí para isso que você estudou nas outras bancas. Por quê? Porque ela é uma banca tradicional. Não é como Sebrasp, nesse caso aqui. Adri, eu nem sei como é Sebrasp. Sorte a sua, porque se o aluno vem de outra banca, ele vai misturar aqui. Então, presta atenção. No Sebrasp, existe esse negócio de proparoxítona eventual. Como assim? Ó, vou te mostrar uma palavra. História. Qual é a justificativa do acento de história? Por que história é acentuado? Vamos separar as sílabas primeiro? Sempre separando sílaba. Ó, história. Tem que separar para saber a justificativa. Qual é a justificativa do acento de história? História! Qual o número, hein? Eu quero números. Lembra? Que justificativa é essa? Essa é a justificativa, é a paroxítona terminada em ditongo, não é? Tá, entendi. Então, paroxítona terminada em ditongo é a nossa justificativa de número 2. 2? Não, não é 2, não. Ó, o pessoal do chat aí não vai ganhar salário no final do mês. É a regra de número 6. É a justificativa 6. Tá bom? Paroxítona em ditongo. Tá. História. Só que há bancas que também consideram proparoxítona. História.
Porque há autores que dizem que esse acento pode ser justificado por duas regras. Porque a palavra pode ser separada de duas formas. Eu posso separar a paroxítona em ditongo assim ou assim, na segunda forma, e aí na segunda forma ela já não vai ser uma paroxítona em ditongo, ela é o quê? Qual é a justificativa? 3. Entendeu? Tá? Entendi. Só que isso é para outras bancas. Outras bancas, qualquer outra banca, Sebrás, qualquer outra banca, pode considerar, principalmente Sebrás, que gosta disso, considera, tanto faz. Considera que eu posso justificar esse acento de duas formas. Outras bancas. Como é que a Sesgran Rio faz? A Sesgran Rio, ela diz que isso é firula. Para a Sesgran Rio, vale a regra das paroxítonas em ditongo, que é a regra de número 6. Ela só justifica desse jeito, tá bom? Então, você não tem que se preocupar. Tá? Posso ir? Tá comigo? Entendi, Dri, entendi. Então, para as outras bancas, eu poderia dizer que é uma paroxítona em ditongo ou proparoxítona eventual. Mas a Sesgran Rio não leva isso em consideração. É tudo paroxítona em ditongo. Tá? Tô sozinha, tô sozinha. Não, Dri, a gente tá com você, a gente tá quietinho porque a gente tá prestando atenção. Tá. Segunda coisinha que a banca cobra. Segunda coisinha que ela cobra é a regra de vulneráveis é igual ou diferente à regra de luminárias. Valendo. Valendo prêmio! Ó, a regra de vulneráveis é igual ou diferente à regra de luminárias. Igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente. Bora, acorde aí! Ai, Drig, bom dia, quem sou eu? Nem sei quem... Bora, igual ou diferente? Pense rápido, eu quero você pensando rápido, que agora a gente vai resolver questões. Tá demorando demais. A regra do acento de vulneráveis é igual ou diferente à regra do acento de luminárias. É diferente. E tem gente que não se toca com isso. Por quê? Porque a regra de vulneráveis é assim, ó. Ah, não, é igual. Peraí, essa é igual. Ah, era só para ver se você estava acordado, tá? Eu dei um exemplo igual para depois falar um diferente. Não, Dri, palhaçada. Palhaçada, Dri, que susto, ó. Vulneráveis. Não, Dri, é igual. Era só para ver se vocês estavam, ó, num instantinho acordaram, apareceram no chat. Ó, tá vendo? Trolei geral. É claro que é igual. Por que que é igual? Ó, paroxítona em ditongo. Vulneráveis. Tudo bem? É igual. Eu vou separar aqui para te mostrar que é igual. Ó, lu. Deixa eu separar. Lu, mi. Na. Riais. É igual. É paroxítona em ditongo. Essa é a sílaba tônica. Paroxítona terminada em ditongo. Tá? É igual. Qual é a justificativa? Qual é o número dessa regra? Segundo o nosso código da seita de acentuação. Qual é o nosso código para essa justificativa? Código 6. É a regra 6, tá? Tanto faz ser ditongo crescente ou decrescente. Entende? Sendo ditongo, caiu a ficha agora? Ó, vulneráveis. O ditongo é crescente ou decrescente? Decrescente, ó. Eu vou da vogal para semivogal. Vulneráveis. Vez. Se eu vou da vogal para semivogal, lembrando que eu já te dei essa colinha. Semivogal é aquela que tem som de I ou de U.
vulneráveis, vez. Então, eu vou da vogal, que é o E, para a semivogal, que é o I. Então, o ditongo é decrescente. E luminárias, eu vou da semivogal, que é o som de I, para a vogal. Não importa se é crescente ou decrescente, é tudo a mesma regra, tá? Caiu a ficha agora. Então, é igual. O ditongo é diferente, mas a regra é a mesma. Então, ditongo decrescente tem a mesma regra do ditongo crescente, tá bom? Pegou o raciocínio? Dri, posso dizer que luminárias é proparoxítona? Não para cisgran-rio, porque a cisgran-rio não coloca na regra das proparoxítonas eventuais. Luminárias é paroxítona em ditongo. Vou repetir, a cisgran-rio não considera essas paroxítonas em ditongo crescente, que para outras bancas são consideradas proparoxítonas eventuais, para cisgran-rio, não. Já falei que não. Então, é regra 6 para as duas, tá? Tá bom, entendi. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta, tá? A regra de vulneráveis é a mesma regra de incontável? Pense rápido. Vulneráveis é igual ou diferente à regra de incontável? Igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente. Vem. Igual, diferente, igual, diferente. Dri, semivogal é sempre a letra I? Não, é o som de I. Dri, a letra I vai ser sempre semivogal? Não, pode ser vogal. Pode ser vogal de um hiato. Semivogal é sempre a mais fraca. Então, pare de fazer generalizações. Não é isso, tá? Confie em mim. O que for importante para generalizar, eu falo. Tá, entendi. Ó, vulneráveis é igual ou diferente a incontável? Igual ou diferente? Diferente. Caiu a ficha? Ó, por quê? Preciso separar a sílaba de vulneráveis? Não, porque você já viu. É regra número 6. Agora eu vou separar a sílaba de incontável, que eu não separei ainda, tá? Vou separar aqui para você lembrar. Tem que saber separar a sílaba na hora da prova. Incontável. Agora que eu separei, olhe para cá. Qual é a justificativa de incontável? É uma paroxítona. Ela é terminada em ditongo, como essa aqui era? Não. Então, não é a regra das paroxítonas em ditongo. Qual é a regra? É a regra, são acentuadas todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Essa aqui termina em L. Então, é a regra número 2. Entendeu? É igual a responsável. Isso. É igual a qualquer... incontável é a regra 2. Tá? Porque não tem ditongo. É a regra geral das paroxítonas. Pegou? Tá. Posso ir? São 8 coisas. Terceira coisa. Terceira coisa que pega em prova, terceira coisa que eu tenho que saber, terceira coisa que eu tenho que deduzir. Terceira coisa é a regra do I e do U, do hiato. Olhe para cá. Tem que pensar rápido. Ó, juiz e juíza seguem a mesma regra? Hein? Juiz e juíza seguem a mesma regra? E saíste é igual ou diferente de juiz e juíza? Vem, tem que pensar rápido. Isso é tudo. Acentuação, você aprende assim, comparando as palavras.
que uma tem acento porque a outra não tem? É igual ou diferente? Quando você começa a fazer isso, você já sabe justificar os acentos. Então, force uma barra, force uma barra. Ah, eu sei que um tem, o outro não tem, mas não sei por quê. Tem que saber por quê, porque é isso que a banca vai perguntar. Ó, juiz é igual ou diferente de juíza? Diferente. Juíza é igual ou diferente de saíste? Igual. Tá? Dri, vulneráveis é igual à história? É igual à história. Paroxítono e ditongo. Tá, Dri, por que são diferentes juiz e juíza? Olhe para a regra do hiato. Olhe lá para a nossa regra do hiato. Primeiro vamos separar a sílaba. Toda vez que você surtar, ai, Adriana, eu estou surtando em acentuação. Separe sílaba. Você está surtando porque você não separou. Ó, qual é a justificativa? Vamos separar juiz, ó. Juiz. Separei. Tá, o I é a segunda vogal do hiato. Isso aqui é um hiato. Esse I é o hiato. Segunda vogal do hiato. Mas é segunda vogal do hiato, só que vem com Z. Se vem com Z, olhe lá para a regra do hiato. O I e o U serão acentuados se forem a segunda vogal do hiato, mas somente se estiverem sozinhos na sílaba ou com S. Entendeu? Então, tem que estar sozinho na sílaba ou com S. Então, isso cai geral. Ó, juiz não tem acento, porque vem com Z. Juíza tem acento? Tem que estar sozinho na sílaba ou com S. Tem que estar sozinho na sílaba ou com S. Juíza, tem que separar a sílaba. Ah, entendi. Quando eu separo sílaba, a ficha cai. É a segunda vogal do hiato e tá sozinha. Se tá sozinha, então juíza tem acento. Pode vir sozinha ou com S. Então, juíza tem acento, vou lá colocar o acento. Então, é diferente. Por isso que juiz não tem e juíza tem. E saíste? E saíste é igual a juíza? É, por quê? Porque tem que estar sozinho ou com S. Separe a sílaba, ó. Saíste. Saíste. Olha para cá. É a segunda vogal do hiato. E vem com S. Com S pode, mas não pode vir com outra letra. Tá bom, não acabei não. Ó. Continuando aqui com saíste. Saíste é igual ou diferente a sair. E mais, sair é igual ou diferente de rainha. Para fechar. E aí? Saíste é igual a diferente a sair. É igual a diferente. Tem acento, não tem acento? É igual a diferente. É diferente. Por quê? Porque saíste, ó, vou separar a sílaba, ó. O I é a segunda vogal do hiato e vem com S. Sair, o I é a segunda vogal do hiato e vem com R. Então, é diferente. Tá. Sair é igual ou diferente de rainha? É igual. Por quê? Não leva acento. Não leva acento por quê? Porque apesar de ser segunda vogal do hiato, não leva acento. E por que não leva acento? Aí vem a dica final, ó. O I e o U, a regra do hiato, que é a nossa regra número Q, hein, mesmo? Qual é o número dessa regra aí que eu quero ver se você decorou? É a regra 7. Regra 7. A regra 7, tá? Ela tem duas exceções. Não pode vir com outra letra sem ser S
na mesma sílaba e não pode vir seguido de NH. Nessas duas hipóteses não haverá acento. Se vier outra, então essa é a minha dica 3. Atenção à regra 7 do hiato. Ela não se aplica se vier outra letra sem ser S na mesma sílaba, e ela não se aplica se vier seguido de NH, tá bom? Por isso que sair e rainha não levam acento, pela mesma razão. Apesar de o I ser a segunda vogal do hiato, eu tenho aí impedimentos para que ele seja acentuado. Tem que estar sozinho na sílaba ou com S. Não pode vir com outra letra sem ser S, nem seguido de NH. Tá bom? Anotado. Então, são detalhes que quando a gente estuda, parece tão facinho, né, a acentuação, aí você fala assim, cara, isso é muito fácil. E não é, porque você não olhou para os detalhes. E são os detalhes que as bancas gostam de explorar em prova, tá? Quarto ponto importante, quarto ponto. O quarto ponto, dele eu já falei, mas atenção à separação silábica. Ó, eu quero separar, posso colocar aqui uma lista vou colocar 3 palavras chatas que eu quero que você, coloque aqui, ó. Quero que você separe sílaba de ritmo. Vou colocar essas duas primeiro. Ritmo, não, vou colocar 3. Afta e adepto. E eu quero que você me diga se elas vêm com acento ou não. Mas primeiro eu quero que você separe as sílabas. Você vai ver que o grande desafio dessas palavras aí é que você tem que separar a sílaba. Tá? Então, vamos separar as sílabas? Vem, ó. Ritmo. Como é que separa a sílaba de ritmo? Dri, tô com vontade de fazer isso. Não pode. Por quê? Porque eu não posso ter consoante sozinha na sílaba. Então, isso está errado. Se eu não posso... Por quê? Porque a base da sílaba é a vogal. Então, isso é um mantra de sílaba. Não existe sílaba sem vogal. E só existe uma vogal numa sílaba. Se tiver uma outra, vai ser semivogal. Cada sílaba tem que ter uma vogal e somente uma vogal. Cada sílaba tem que ter uma vogal e somente uma vogal. Daí, no ditongo, eu não ter 2 vogais. Eu tenho uma vogal e uma semivogal. Por quê? Porque uma vogal só que ocupa a sílaba. 2 vogais não ocupam a mesma sílaba. Mas eu não tenho sílaba sem vogal. Vogal é a base da sílaba. Repita comigo. Vogal é a base da sílaba. 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 Se eu deixar esse T sem vogal, eu estarei infringindo essa regra. Vogal é a base da sílaba. Tá, e aí? E aí, que quando você não souber para onde você vai mandar, a dica é mandar sempre para a sílaba anterior. Ritmo. Sempre para a sílaba anterior. Para onde vai esse T? Para o mo ou para o ri? Para o ri. Vai para a sílaba anterior. Ah, entendi. Da mesma forma, eu vou separar afta. Afta. Posso deixar o F sozinho? Não, não existe. A base da sílaba é a vogal. A base da sílaba é a vogal. Separe sílaba de adepto. Adepto. Ó. Para onde vai esse P? Tô com vontade de fazer isso, Dri, não pode. Tá, então tá bom, vou fazer o quê? Ó, adepto. Entendi. Dri, agora sim! Agora, só depois disso é que você justificou o acento. Por isso que quando eu comecei a aula hoje, eu falei, cara, sem saber separar a sílaba não dá. Porque você vai ver nas questões que, sem a separação silábica, você não vai conseguir saber justificar o acento. Porque você tem que ver se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona.
As regras são baseadas nessas classificações. Agora que você separou, justifique a ausência do acento ou a presença dele, se você achar que tem que ter acento. Ritmo é com ou sem acento? Ritmo é com ou sem acento? Ritmo é com ou sem... Primeiro você pergunta qual é a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que manda na palavra. Então, na hora eu tenho que ficar falando, Dri, é ritmo. Ritmo, essa é a sílaba tônica, tá? Então, é uma paroxítona terminada em O. Tá. Regra das paroxítonas, qual é a regra geral? São acentuadas todas, exceto as terminadas em A, E, O, em, ens. Essa é a justificativa do não acento, é a regra 2. Porque a regra 2 diz que todas as paroxítonas são acentuadas, mas não são acentuadas as terminadas em A, E, O, em, ens. E como essa é terminada em O, não é acentuada, tá bom? Tá, então vem, ó. Afta. Primeiro pronuncie, ó. Afta. Afta. Tem acento? Paroxítona. Terminada em A. Justificativa do não acento. 2. Adepto. Paroxítona. Terminada em O. Justificativa 2. Então, as 3 palavras não têm acento, porque elas são a exceção das paroxítonas. Todas as paroxítonas são acentuadas segundo a regra 2, exceto as terminadas em A, E, O, em, ens. Tá? Então, isso aí você já pegou. Vambora lá. Tudo bem? Posso ir? Tá? Ó, agora eu vou para a 5ª observação. Dri, o que eu estou fazendo mesmo hoje? Você está começando o seu reta final, Banca 6 Gran Rio. E você está chegando a conclusões, detalhes de acentuação que a banca explora e que, de repente, a gente nem pensou quando a gente estudou isso lá na escola. Ó, vamos brincar de igual, diferente? Igual, diferente? Eles têm. É igual ou diferente de eles vêm? Que é igual ou diferente de eles veem? Vem. Dri, não sei se eu tô cego. Tem gente aí no chat aparecendo assim, eu não sei se eu tô cega ou... Concurso é isso, né? Ó, é igual ou diferente? Tipo, oi, Adriana, tô enxergando nada, deixa eu organizar aqui. É que a minha letra é pequena, gente. Aumenta esse negócio aí, essa tua visualização aí, que eu escrevo pequeno. Eles têm, eles vêm ou eles vêm? Ó, eles têm é igual a eles vêm? É. E é igual a eles vêm? Não. Por quê? Então, essa é a 5ª observação. A 5ª observação é, não confunda, ó, não confunda ter, vir e derivados na 3ª pessoa do plural recebem acento diferencial de número, lembra? Com credelever da escola. Lembra o credelever da escola? Vocês Gran Rio cobra esse negócio que a gente falava na escola, lembra? Que a gente decorava crer, dar, ler e ver? Que a gente decorava, isso, você não lembra não, o credelever? Até hoje se ensina o credelever. Mas não é para se ensinar mais, porque não tem mais acento. O credelever a gente decorava que tinha acento. Credelever, eles creem, eles deem. O credelever e derivados antes tinham acento. Descreem. Hoje esse acento caiu. Então, hoje é sem acento. Só que as pessoas confundem o credelever com ter e vir. Ter e vir tem acento diferencial, 3ª pessoa do plural.
Credelever não tem mais. A gente decorava Credelever, agora se você quiser decorar, você pode decorar, mas é para decorar que não tem mais. Então, se é para decorar que não tem mais, se não tem mais, para que vai decorar? Tem gente que fala assim para mim, acho muito engraçado. Fala assim, Adriana, cara, eu não sei nada de acordo ortográfico, mas eu tô bem, porque eu já não sabia mesmo acentuar. Então, se houve o acordo que mudou, e se mudou coisa que eu não sabia, então eu prefiro saber a partir de agora. É isso. Cara, só tem que se preocupar com acordo quem sabia, porque vai ter que saber que mudou, entendeu? E aí outro dia, um amigo comentou assim comigo, Dria, é o seguinte, sabe, o negócio é o seguinte, com acordo ortográfico caiu o acento, né? Então eu não uso mais, tá? Eu não uso em palavra nenhuma, porque caiu, né? Aí eu, quer mesmo conversar sobre isso? Os acentos que caíram foram muito poucos, tá? Só isso que eu quero te dizer. Ó, presta atenção, então tem que usar acento, tá? Acento ainda existe, só que existem casos em que ele foi abolido. E o credelever é um deles. Sexta observação importante. Então, a quinta foi, não confunda ter, vir e derivados com crer, dar, ler e ver. Ah, antes de eu sair da quinta e ir para a sexta, vou brincar de igual, diferente de novo, ó. Aí eu quero ver se você consegue acompanhar o raciocínio. Ó. Ele detém, eles detêm. E aí, igual ou diferente? Igual ou diferente? Igual ou diferente? Pense antes de falar. Não chute. Ele detém. Eles detêm. Igual ou diferente? Olhe para as regras que você tem nas mãos. Diferente. Tá? Diferente. Por quê? Qual é a regra do detém? São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. No singular, é a regra 1. No plural, é a regra 8. Tá bom? Fica a dica. A regra do acento diferencial é sempre no plural. Então, se for necessário, escreva aí para não cair mais nessa, tá? O diferencial é o do plural. O diferencial vai ser sempre o circunflexo. Os acentos diferenciais que existem da regra 8 é sempre circunflexo o acento diferencial da regra 8. Pare para pensar. Pôde, por e eles têm, eles vêm, tudo isso é regra 8. Entendeu? A regra 8, diferencial, é sempre circunflexo. Nunca o acento agudo vai ser diferencial. Circunflexo, diferencial é sempre circunflexo. O agudo é o singular aqui, é o da oxítona, tá bom? Caiu a ficha? Tá. Agora, sexta coisa que infelizmente eu nem gosto de dar
falar disso, sabe? Acho um saco que eu vou falar agora, mas a 6 Gran Rio Cobra é bem coisa de escola. Anote aí, ó. Aí não tem jeito, porque não vai dar pra. Ó, não vai dar pra. Deixa eu fazer aqui. Eu vou ter que fazer um pouco maior. Você vai colocar aí. Eu vou colocar um do lado do outro. Deixa eu só. Coloque aí, um do lado do outro. Vou mudar de cor. Para. Não tem jeito, tem que escrever agora mesmo, tem que copiar. Pera. Eu vou colocar sem acento, tá? Pela. Pelo. Polo. Coloque essas 5 palavras. Aí você vai colocar assim. Vou mudar de cor para ficar mais didático, ó. Para, verbo parar. Pera, fruta. Pela, verbo pelar. Ele pela o meu cabelo toda vez que eu vou lá. Pelo do animal. Substantivo, pelo. Em pelo do animal. Então, eu estou explicando aqui embaixo com outra cor para você saber que palavras são essas. Senão, não adianta eu colocar as palavras e você falar, cara, eu nem sei o que ela escreveu. E polo de polo norte, polo sul. Então, agora que eu expliquei, acho que vai ficar melhor para você lembrar. Fica a dica aí. Dri, por que você escreveu essas palavras, minha filha? Para mostrar que essas palavras não têm mais acento. Então, a 6 Gran Rio cobra esse negócio. Acentos diferenciais que foram abolidos. Escreva isso, ó. Eles existiam. Por isso que eu brinquei com você dizendo que há pessoas que falam, eu não era nem nascido, minha filha. Ainda mais CNU, né, que é muito nível médio. Tem gente aí que vai fazer esse concurso que nem era nascido quando veio o acordo ortográfico. Então aprendeu a forma. Se você tem 8 anos e está assistindo essa aula, ai, ai, você nem sabe do que eu tô falando e você é feliz, tá? Você é feliz. A ignorância protege você, tá bom? Então, mas quem tem mais de 8 anos vai ter de ficar ligado. Posso ir? Posso ir para outra? Então tá. Então a gente tem aí. Fechei, ó. 7ª. Só quero 8, tá? Tô indo embora para a 7ª. Ah, só um detalhe aqui importante desses aí, para, pera, por exemplo, pera, fruta tinha acento. Mas, poxa, Adriana, minha filha em 2009 eu nem era nascido. Tá bom. Pera, fruta tinha acento. Então, pera, a pera que caiu da árvore. Pera. Tinha acento, não tem mais. Então, esses acentos, então a banca vai colocar essas palavras aí. Delas, a única que eu acho que a galera ainda erra é o verbo parar. O verbo parar não tem mais acento no presente e no indicativo. Vou só te dar um exemplo antes de partir para a observação 7, tá? Ó, então, antes, ó, vou te dar um exemplo, ó. Exemplo de coisa que as pessoas ainda erram porque esquecem que não tem mais acento. Esse aqui é bom, ó. Ele para olhar a mulher passar. Isso aqui foi uma frase de prova que a banca pedia para identificar se havia erro de acentuação.
ou pela presença. A Sesgrenhi faz muito isso, ela pergunta pela presença ou pela ausência do acento. Há erro pela presença ou ausência do acento? Alguma palavra aí que está sem acento que deveria ter? Ou, nesse caso aí, alguma palavra aí, ou não, é tudo sem acento? É tudo sem acento. Ele para olhar, isso aqui é o verbo. E esse para aqui é preposição. E antes o verbo tinha acento para diferenciar da preposição. Então antes era com acento. Ele para. E, cara, isso é muito louco, abrindo aqui parênteses, porque o verbo por tem acento diferencial. Olhe lá para a tua lista de acentos diferenciais. Quais são os 3? Por, pôde, ter, vir e derivados. O verbo por, ele tem acento para diferenciar da preposição por. E o verbo para não tem acento, mesmo sendo igual à preposição para. Então, por que o para perdeu acento e o por continuou? Vou repetir. Ele vai pôr por aqui a chave. É igual ou diferente do para? É diferente. Deveria ser igual. Os dois deveriam ter caído ou os dois continuarem. Mas é diferente. Por quê? Porque no para o acento caiu. E no por o acento continuou. Caiu a ficha agora? No para, o acento caiu. Então, ó, no para é diferente porque no para, acento do para caiu. No por, acento diferencial continua. Porque esse é um dos 3 acentos diferenciais que você já decorou da regra número 8, da justificativa número 8. Então, isso aqui é a justificativa 8. Pegou o raciocínio agora? Dri, que mais, minha filha? Tô indo embora, tá? São só mais 2 e acabou. E aí eu fico tranquila, que eu já falei de tudo. E eu tô indo com muita calma, sabe por quê? Confia em mim. Quando eu tiver que aprofundar, eu vou aprofundar. Quando eu não tiver que aprofundar, também eu não vou. Então é bom porque você vai fazer aí um reta final no estilo do que você precisa para a banca. Aprofundando quando necessário. É uma banca bem tradicional, que cobra coisas aí que de repente já não... Você não vê mais em outras bancas. Então tem que ver com calma. Posso ir? Ó, 7ª observação. Vamos brincar de igual ou diferente? Vamos. Então, vou colocar aqui 3 palavras. Não, vou colocar... Vou brincar aqui, ó. Ó. Baú é igual ou diferente de cair, que é igual ou diferente de feiura, que é igual ou diferente de baiuca. Que é igual ou diferente de... Não, chega. Tá? Tá. Então tá bom. Cair. Tá, beleza. E aí, agora posso ir? Que é igual ou diferente de balaústre. Eu vou colocar essa.
Acho que agora eu consigo falar de tudo. Então, eu estou colocando exemplos para a gente poder cercar todas as possibilidades. Ah, que é igual ou diferente de Piauí. Que é igual ou diferente de Teiu. Ai, agora sim, coloquei todas. Pronto, agora a gente vai brincar de igual ou diferente. Baú é igual ou diferente a cair. Posso ir? Todo mundo comigo? Agora, sempre olhando para as tuas regras lá, para as coisas que você aprendeu, tá? Então, baú e cair tem a mesma regra? Sim, a regra 7. Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, é a regra 7. Baú é igual a cair. Por quê? Porque a regra 7 é o I e o U, segunda vogal do hiato. Então, aqui incide a regra 7. Então, é igual, tá? Feiura é igual ou diferente a cair? Olhe para cá. Baú e cair são iguais porque estão na regra 7. Qual é a regra 7? O I e o U receberão acento se forem a segunda vogal do hiato. O I e o U receberão acento se forem a segunda vogal do hiato. Pode ser o I, pode ser o U. Pode ser o I ou o U. Podem vir sozinhos ou com S, igual juíza. A gente acabou de falar disso, lembra? Então, Adriana, mas o baú é com U e o cair é com I. É a mesma regra? É, porque a regra 7 fala do I e do U, tá? Então, é o I ou o U. Então, por isso que é a mesma regra. Então, eu vou colocar aqui. É a nossa justificativa de número 7, tá? Por isso é a mesma regra. Agora, baú e cair tem a mesma justificativa de feiura? Vamos separar a sílaba? Ó, como é que separa a sílaba de baú? Baú. Como é que separa a sílaba de cair? Cair. Então, nos dois casos, o U e o I são a segunda vogal do hiato, tá bom? Agora eu vou separar a sílaba de feiura, ó. Fei. Separe comigo, ó. Feiura. Olhe para cá. O U é a segunda vogal do hiato. Não deveria ser igual a baú? Porque o U é a segunda vogal do hiato. Regra 7 fala, o I e o U serão acentuados quando formarem o hiato. Quando forem a segunda vogal do hiato. Poxa, feiura, o U também não é o hiato, ó. Feiura. Por que não leva acento? Porque a regra diz que eles não podem estar antecedidos de ditongo. Se estiverem antecedidos de ditongo, isso aqui é um ditongo. Tudo bem que isso aqui é um ditongo? Você sabe que é ditongo, né? Agora, isso aqui é um ditongo. Porque ele vai da vogal para a semivogal. Tudo bem? Então, como ele é antecedido de ditongo, não leva mais acento. Então, isso é um detalhe do acordo ortográfico que a Sesgran Rio cobra nas provas. Entendeu? Então, olhe para cá, ó. Baú e cair são diferentes de feiura. Por quê? Agora você aprendeu. Porque isso aqui não incide se o U ou o I forem antecedidos de ditongo. Tá bom? E baiuca? Agora você já sabe. Agora você já não erra mais. E aí? Separe a sílaba se for necessário. Bai, U, K. U não é a segunda vogal do hiato? É. Mas ele não vem antecedido de ditongo? Isso. Então, é igual ou diferente a feiura? É igual, sem acento. Tá bom? Vai. Bora, gente, vamos embora. Balaústre. Dri, isso não é mole, não. Imagine sozinho, estudar isso sozinho. Olha como eu estou encurtando o seu tempo, que eu estou juntando tudo numa única aula. Ó, balaústre. Olhe lá para a regra 7. Veja, coloca ou não. Qual é a regra 7?
O I ou o U serão acentuados se forem a segunda vogal do hiato, podem vir sozinhos ou com S. Então, é acentuado. Vem antecedido de ditongo? Não. Isso aqui é ditongo? Não, não é. Então, é diferente. Balaústre tem acento. Piauí. Agora, para piorar, vem Piauí e Teiu. Piauí e Teiu tem acento? Piauí e Teiu? Tem pela mesma razão, que é diferente da razão de balaústre e de tudo que eu falei até agora. Piauí e Teiu são diferentes. Levam acento por quê? Olhe para cá. Vou te mostrar a lógica. Depois você vai anotar. Tá vendo baiuca? É sem acento por quê? Porque vem antecedido de ditongo, lembra? Então é sem acento. Se o U for a segunda vogal do hiato e vier antecedido de ditongo, é sem acento. Agora, Piauí, pi. Separe sílaba de Piauí primeiro, ó. Pi. Primeiro tem que separar a sílaba. Olha pra mim, olha pra mim. Tá acabando. Foco aqui, ó. Pi, au, i. Vai. Pi, au, i. Olhe pra cá. Não era pra ser igual a baiuca? Sem acento? Porque vem antecedido de ditongo? Hein? Não era pra ser igual a baiuca? Sem acento? Por que tem acento? Porque vem no final da palavra. Se o i ou o u vierem antecedidos de ditongo no meio da palavra, sem acento, nas paroxítonas, mas no final da palavra, é exceção. Não brigue comigo, eu não tenho culpa. É assim o acordo ortográfico. Se você não era nascido, sorte a sua, porque está aprendendo isso agora. Ó, Piauí continuou com acento, mas sabe por que continuou? Até faz sentido. Porque se fosse seguir baiuca, as pessoas daqui a 30 anos estariam pronunciando como Piauí. Se você tirar o acento de Piauí, olha como daqui a 30 anos as pessoas podem estar falando. Tire o acento. Piauí. A gente correria o risco de falar errado. Entendeu? Então esse acento teve que ser mantido para não causar problema de pronúncia no futuro. Entendeu? Isso cai. Ó, Teiu. Teiu é igual a diferente de Piauí. Separe sílabas. Tei, u. Tei, u. Ah, é igual. Por quê? Vem antecedido de ditongo, mas está no final da palavra. É diferente de baiuca e de feiura. Então, ó, feiura é igual a baiuca. Mas Piauí e Teiu são diferentes. Com isso, você aprendeu 3 coisas da regra 7. Falei de 3 coisas da regra 7, sobre as quais você não tinha pensado antes. Eu fecho a regra 7, então, essa é a regra 7 do I do segunda vogal do hiato. Falando 3 coisas, são 3 situações. Primeira situação, o I ou o U são acentuados se forem a segunda vogal do hiato. Vêm sozinhos ou com S. Mas, se vierem antecedidos de ditongo, sem acento. Mas, se vierem antecedidos de ditongo, no final da palavra, com acento. Então, são 3 coisas que eu falei. Ó, a primeira coisa, tá anotando? Ó, primeira coisa, I e U, segunda vogal do hiato. Posso apagar, porque eu já fiz? Vou apagar o quadro. Ó, o I e U, segunda vogal do hiato, levam acento, sozinhos ou com S. Agora, se o I e o U forem segunda vogal do hiato, antecedidos de ditongo,
sem acento. E a terceira coisa que eu falei é exceção. No final da palavra, para não correr o risco de falar errado no futuro, com acento. Tá bom? Dri, por que Bahia tem... Dri, acabou minha paz. Por que Bahia tem acento e Baia não tem? Agora acabou a sua paz, porque você vai ficar questionando todos os acentos do mundo. Tá, isso aí foi uma dúvida do chat que eu vou responder rapidinho, mas você mesmo já pode começar a responder essas coisas olhando para a nossa tabelinha de 8 justificativas. A partir de agora, a sua paz acabou e tá tudo bem, porque o ignorante, cara, ele se acha feliz, mas o ignorante tá ferrado. O ignorante tá ferrado. Que bom que acabou sua paz, mas acabou mesmo. Aí, na hora que você estiver lá justificando o acento ou não, olhe para aquelas 8 justificativas. Então, rapidinho, ó, antes de eu ir para a oitava, que eu estou acabando. Ó, o aluno pergunta ali, ó, Dri, Baia e Bahia. Dri, sei lá, tô surtando. Bahia, ó, ele falou a Bahia, Bahia. Bahia, a Bahia. Bahia tem acento. Por quê? O I é a segunda vogal do hiato. É a regra 7. É só separar a sílaba. Ó, ba, i, a. O i é a segunda vogal do hiato. Baia. Como é que você pronuncia baia? Bai, a. Separe sílaba. Já falei pra você que o seu problema às vezes é que você tem preguiça de separar a sílaba. Primeiro você tem que separar sílaba de qualquer dúvida que você tiver, você vai separar a sílaba. Então, tô com dúvida de baia. Bai, a. Tá, aí eu vou separar. Vou separar, ó, Bahia. Separei. Entendi. Agora eu tô com vontade de colocar acento. Aonde? Não sei. Aí quando você não souber, você pensa. Toda vez que você for pensar se tem acento ou não, primeiro separe a sílaba, depois pergunte se é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Porque isso é a base da separação silábica. Ó, Baia, Baia, paroxítona. Baia é paroxítona, a penúltima sílaba é a tônica. Baia, tudo bem? Terminada em A. Regra 2. São acentuadas todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. É por isso que Baia não tem acento, porque é uma paroxítona terminada em A. Entendeu? Então, toda vez que você surtar, tiver recaída, falar, cara, é com ou sem acento, tô desesperado, você vai fazer 2 coisas que eu te ensinei hoje. Primeiro, separar a sílaba e segundo, perguntar se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por fim, olhar para aquelas 8 justificativas que você relembrou comigo e perguntar, é com ou sem? Ora, Baia, até a pronúncia é diferente, então você vai, se a pronúncia é diferente, você vai separar a sílaba de maneira diferente. Então, por isso tem que separar primeiro. Primeiro pronuncie, depois separe, depois classifique. Depois olhe para as 8 justificativas, tá bom? Vou fechar. Pronto, ó. E aí eu fico na paz porque eu falei tudo. Oitava justificativa, oitava justificativa, quer dizer, oitava observação. Agora fique tranquilo que o pior já foi, tá? Hoje, quando eu comecei a aula, achei interessante que os alunos vieram com umas dúvidas que são importantes mesmo. E aí eu falei, cara, que legal, eles estão perguntando coisas que caem em prova. E uma delas foi essa aqui, ó. Tudo eu já respondi, acabou, tá? Faltou falar isso aqui. Item, itens, hífen. Vou tirar acento de tudo. E você vai me dizer se é com ou sem acento. Hífens. Vamos brincar de igual ou diferente? Para fechar? Acabou, hein? Posso ir?
Igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente. Vamos brincar de igual, diferente? Adriana, primeiro eu tenho que separar a sílaba, não é? Depois eu tenho que dizer se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, não é? São sempre 3 passos, ó. Sempre que você for fazer uma questão, são 3 passos. Vou colocar aqui para fechar os 3 passos que a gente usou hoje na aula. Faça sempre esse passo a passo na hora, para acentuar ou não uma palavra. Toda vez que você tiver que acentuar ou não uma palavra, você vai pensar em 3 passos. Faça sempre isso. Primeiro passo, separe as sílabas da palavra. Vamos separar? E tem. Separei. Segundo passo. Verifique se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Senão você não consegue nem sair do lugar. Como é que eu verifico isso mesmo, Dri, que eu não sei? Você fica falando. Item! E tem! Lembra, cara, eu volto ao tempo. Eu me lembro de eu fazendo isso criança. Lembra que a gente ficava assim, item, e tem, aí ficava vendo qual era a forte? Quando você faz isso é para ver qual é a forte, né? Item. Ah, tá, é paroxítona. Nada mudou. Se você pegar a criançada hoje, eles fazem a mesma coisa. Tá valendo isso. Você vai fazer caras e bocas. Item. Pronto, identifiquei que é paroxítona. Tá, é paroxítona. Último passo. Vamos para o último passo? Olhe para as 8 justificativas que você aprendeu da sua lista de regrinhas da aula quadri. E veja qual delas é. Na hora que você for usar, para saber se usa ou não, você olha para as regras. Pronto. Item. São acentuadas. Aí a regra 2. São acentuadas as paroxítonas todas, exceto as terminadas em A, E, O. Deixa eu colocar aqui os finais para você lembrar. Quais são os finais da regra 2? A, E, O, em, seguidos ou não de S. No caso do em, o plural é ENS. Então, a regra das paroxítonas são acentuadas todas, estou colocando uma colinha aqui, isso aqui é a colinha da regra 2, tá? São acentuadas todas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Item, é paroxítona terminada em AM, é acentuada? Não, porque é o exceto, tá bom? Tá, por isso que não tem acento. Tá, entendi, agora eu vou fazer o passo a passo rapidinho. Primeiro passo. Estou indo para a segunda palavra. Itens. Eu quero saber se itens tem acento ou não. Vou fazer os 3 passos. Primeiro passo, separar a sílaba. Itens. Segundo passo, verifique se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Itens. Paroxítona. Eu gosto. Terceiro passo, olhar para as 8 justificativas. Já coloquei a colinha aqui. São acentuadas todas as paroxítonas, exceto as terminadas em, a regra 2, exceto as terminadas em A, E, O, em, ENS. Ela não é terminada em ENS? É. Então, não leva acento, porque é o exceto. Tá, entendi. Vai, hífen. Vamos fazer o passo a passo? Primeiro passo. Daqui a pouco eu vou fazer no silêncio. A última eu vou fazer no silêncio. Não vou mais precisar falar com a última, que você já sabe fazer, né? Então, estamos na penúltima, ainda vou falar. Primeiro passo, separe as sílabas. Separe as sílabas, vem,
hífen. Segundo passo, verifique se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Hífen. Não. Hífen. Ai, é engraçado. Dri, você é louca, você tá rindo de quê? Tô rindo da gente. Hífen, paroxítona. Paroxítona, olha. Terceiro passo, olhe para as 8 justificativas. Regra 2, são acentuadas todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Hífen é terminado em A, E, O, em ENS? Não. É terminado em EN. Então, leva acento. Porque não é o exceto. Agora no silêncio. Tá bom? Foi? Entendeu? Entendeu, né? Roda a vinheta aí. Aqui, acabei de ganhar flores. Olha, pessoal, vou dar um intervalo que eu ganhei flores, né? Então, vou abrir meu presentinho. Depois eu compartilho com você lá nos meus stories. Não é meu aniversário, não, tá? Não é ganhar flores sem ser em data especial. É sempre um luxo, né? Então, e tá na hora de eu dar um intervalo também. Então, vamos lá. Abriram aqui a porta e falaram assim, olha, professora, pediram para te entregar. E aí eu vou, depois te conto o babado, tá? Depois te conto quem foi que mandou as flores. Enquanto isso, você vai lá. Isso é uma forma também de não cair a audiência. Porque quem não voltar do intervalo não vai saber quem me mandou. Ó, vá lá. Daqui a pouco eu volto. Gente, hoje foi uma aula de acentuação como há muito tempo eu não dava. Bem no estilo da Sesgran Rio, trabalhando aquelas regrinhas da escola. Obviamente, haverá outros detalhes que com o tempo você vai começar a observar. Confie em mim, o que eu coloquei aí é o necessário para você resolver qualquer questão. A gente vai voltar e vai resolver as questões. Quando a gente voltar, eu vou pedir que você baixe também um material que eu fiz exclusivo para o nosso curso de mapeamento da prova, da primeira prova que a gente vai resolver no curso, que é a prova da Transpetro. Lembra que eu disse que nesse curso vai ter sempre 2 partes? Primeira parte, assunto com questões, que foi hoje. E a segunda parte, uma prova completa, mapeada, com dicas e para a gente trabalhar a interpretação de textos. Então, vá lá para o intervalo. Quando você voltar, você vai baixar um PDF que eu vou colocar aí para você de mapeamento da prova da Transpetro. A gente vai colocar agora para você. Então, vai lá, volte. Hoje eu não vou corrigir a prova da Transpetro, não vai dar tempo. Mas você já vai baixar o mapeamento e eu vou te explicar o que fazer, tá bom? Aproveite a aula, vá lá, 10 minutos, 10 minutinhos só, porque a aula termina... Nossa, o negócio voa. São 11h23. 11h35 eu tô de volta, tá? 11h35 e depois a gente só vai até meio-dia, tá bom? Vá lá e eu conto pra você depois. Lindo. Beijo, até já, hein? Até já, tá? Não demore. Vai.